Boa noite, então, aos queridos irmãos e irmãs do nosso curso. Hoje o tema, é o ser existencial. Queremos dar uns avisos antes de iniciarmos o nosso encontro, inicialmente falando sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, né? Então, diante dessa lei, aqueles que não quiserem que suas imagens sejam divulgadas posteriormente lá no canal do GAEB no YouTube, que mantenham suas câmeras desligadas. Aqueles que não tiverem nada a opor, que mantenham as mesmas ligadas, né? Ou, a partir do momento que quiserem fazer intervenção, podem ligá-las. Nós, mais uma vez, lembramos a todos os irmãos e irmãs que o GAEB está lá no Instagram, né, no Facebook. Vocês podem seguir a instituição lá. Lá sempre a gente coloca os eventos que estão acontecendo durante a semana na casa, seja o culto, seja as palestras na sexta-feira, os encontros do grupo de pais, enfim, da mocidade. Estão todos lá no nosso site e também no Instagram, no Facebook. A gente sempre coloca esses avisos, essas notícias lá. E no canal do YouTube, nós instamos a todos a nos seguirem, né? Se inscrevam lá no canal do YouTube, não só isso, mas dê um like lá nas transmissões, nos vídeos que vocês assistirem, e também façam seus comentários, né? O comentário de cada um de vocês é de suma importância para que possamos melhorar a qualidade de nossas transmissões. Então, como eu disse, temos o culto na quarta-feira, às 20 horas, quando vocês podem preparar um frasco com água para ser fluidificada, né, magnetizada, ao final da reunião. E também na sexta-feira, logo após a palestra evangélico-doutrinária, nós também fazemos uma vibração à distância, a fluidificação das águas e a prece final. Então, a mocidade sempre aos domingos, a MERT, o grupo de pais também sempre aos domingos. Temos a campanha de assistência ao recém-nascido Irmã Sheila, começando às 8, 8h30 da manhã no domingo, virtual. Todas essas atividades são virtuais por enquanto. Temos também a evangelização infanto-juvenil Irmã Sheila, né, que acontece quinzenalmente, né, sempre antecedida pelos links que são mandados pela Adriana, né, vice-diretora do departamento do DIGE, que envia para os grupos principais de WhatsApp, e eles vão disseminar esses links para aquelas pessoas que costumeiramente acessam as aulas de evangelização infantil, que são de 0 até 13 anos incompletos. Dados esses avisos, vamos instar todos nesse momento, apaziguar o seu ambiente interior, volver o olhar para dentro de si mesmos, mentalizando a figura meiga de Jesus, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, e rogar aos seus mensageiros divinos que derramem sobre nós fluidos balsâmicos, que esses lenimentos nos auxiliem não só a repassar, como a entender o conteúdo que será ministrado na noite de hoje. Assim, com esse pensamento, queremos, em nome da equipe espiritual, maiormente da mentora Joana de Ângeles e sua equipe, em nome de Jesus, nosso Mestre, sobretudo de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião de estudos da noite, rendendo graças a Deus. Passamos a palavra, então, ao Leris, que vai dar início à exposição de nosso encontro. Boa noite a todos. Vamos abrir aqui os nossos slides. Sejam todos muito bem-vindos para o encontro de hoje, cujo tema é o ser existencial. E nós ficamos, no primeiro momento, como é natural, perguntando para nós mesmos: não seria uma redundância o ser existencial? Ser não é existir? E aí vem uma série de perguntas, como é natural. Então, a gente vai procurar buscar algumas reflexões para que juntos a gente passe a entender o real significado dessa expressão. A começar, gente, a existência humana, segundo Joana de Ângeles, é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas trabalhadas pelo tempo,
através de automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Então, nas minhas reflexões, conversando com pessoas que também estudam Joana de Ângeles, a gente se pergunta, qual a diferença, né? É preciso, primeiramente, compreender a diferença entre eu sou e eu estou. Eu sou espírito. Eu sou um ser real, imortal, perfectível. E, por ser perfectível, é que estamos na existência física, porque é através da existência física que nós aprimoramos as nossas qualidades, desenvolvemos as nossas virtudes. Sem o contato com a matéria, isso não seria possível. Então, eu não deixo de ser por estar. Aí vem a outra expressão, eu estou. Então, eu estou ser existencial. Eu estou existindo na trajetória física, no mundo físico. Como já refletimos em outros encontros passados, por diversas vezes nós falamos em ego, formação do ego, identidade social. A partir do berço, a gente recebe um novo nome. A gente recebe documentos, começando pela certidão de nascimento e tal. E por aí vai o desenvolvimento do ego, do eu existencial. Essa instância do ser que dura do berço ao túmulo. Mas, sobre isso, numa realidade superior, permanece sempre o eu sou, que precede a essa existência e sobrevive a ela. Então, ser existencial da fecundação à anóxia cerebral. Fecundação é o momento em que o ser começa a trajetória reencarnatória. No campo fisiológico ou no campo físico, material, o óvulo é fecundado e o ser já está vinculado àquele novo corpo que se forma para uma nova trajetória, para uma nova trajetória mesmo existencial. E na anóxia cerebral, que é a morte clínica dita na medicina, quando não há mais oxigenação no cérebro, então aí se configura a anóxia cerebral e a morte do corpo físico. Jesus, o mestre maior, definiu com segurança o conceito pleno de felicidade. No conteúdo do pensamento, meu reino não é deste mundo, tendo em vista a impermanência da vida física, a transitoriedade do ser existencial, terrestre, em constante transformação, no seu contínuo vir a ser. Esse pensamento, esse trecho, é de uma profundidade, de uma grande profundidade. A gente poderia ficar aqui muito tempo discorrendo sobre essa ideia, essa reflexão da benfeitora Joana de Ângeles, citando Jesus, é claro. Observemos, por exemplo, a impermanência da vida física. Claro, a frase por si só diz tudo. A vida física é impermanente. E a frase seguinte fala da transitoriedade, ou seja, estamos em trânsito. Nós não somos seres materiais. Nós não somos o corpo. O corpo é um instrumento, mero instrumento, abençoado instrumento que utilizamos nessa trajetória. E enquanto somos seres existenciais na vilegiatura terrestre. Então, tudo é transitório, tudo é impermanente, inclusive o nosso corpo com o qual costumamos nos identificar. O conceito atual para a representação do ser humano, espírito e matéria, experimentou acirrado combate dos racionalistas e organicistas do passado, mais precisamente ali por volta do final do século XVIII, início do século XIX. Ou melhor,
final do século XIX, início do século XX. Nós tivemos os primeiros estudiosos do comportamento e da mente humana, do inconsciente, como Freud, que eram racionalistas. Inclusive, o próprio Freud foi muito combatido por apresentar algo considerado abstrato, como é o inconsciente. Então, experimentou acirrado combate dos racionalistas e organicistas do passado, que o reduziram à condição de unidade corporal, que nascia na concepção fetal e se desintegrava após a anóxia cerebral. Então, de novo, repetindo, de certa forma, o pensamento da benfeitora, a gente tirou isso de outra obra, que é o Autodescobrimento, uma busca interior, ali do capítulo 1, no tópico que fala da complexidade da energia, visto que a benfeitora se refere a nós e a ela própria como energia pensante. Então, os organicistas defendiam a tese de que nós surgimos na fecundação e desaparecemos definitivamente na anóxia cerebral, deixamos de existir e somos, portanto, aniquilados. Com a proposta do homem trino, espírito, perispírito e matéria, a controvérsia encontrou campo fértil para equações favoráveis à sua existência antes, durante e depois do corpo físico. Por quê? Sabemos que, naquela época, o próprio Freud foi a Paris com cientistas que lá estudavam as doenças, os transtornos mentais. Então, ele, interessado, foi buscar mais conhecimento. E aí ele se deparou, assim, a gente vai falar de forma bem resumida, ele se deparou com o inconsciente através da hipnose, lidando com as histéricas e outros casos diversos. Então, ele percebeu a existência dessa instância profunda do ser, o inconsciente. E, a partir daí, nesse e em outros vários âmbitos, o que acontecia? O transe mediúnico, as ectoplasmias, os fenômenos mediúnicos de forma geral. Até mesmo materializações, a ectoplasmia. E cadê a explicação? Quem explica tudo isso? Isso tudo depois, bem depois, das mesas girantes, que se tornou uma atração como show de auditório. E onde está a lucidez nossa, né, do ser humano, de ver um fenômeno como esse e não se perguntar onde está a causa? Qual é a causa que dá origem a esse fenômeno inexplicável até o momento? Foi o que ocorreu, por exemplo, com o grande cientista conhecido de todos nós, Allan Kardec, pedagogo, estudioso do magnetismo animal, de Mesmer. Ele foi, de certa forma, convencido a ver, ele se recusou a primeira vez, mas da segunda ele recebeu o convite de uma pessoa séria e foi ver o fenômeno das mesas girantes. Só que ele, fora do comum, um homem de ciência, um homem racional, cético, se perguntou como isso ocorre? Onde está a causa? Qual a origem disso? Então, aí começou. Depois dessa outra fase posterior que já mencionamos, continuaram os fenômenos mediúnicos. E os racionalistas, os materialistas, não tinham como explicar. Impossível explicar. Aí acontece que alguns mais abertos, mente mais aberta, como é o caso de Carl Gustav Jung, foram aprofundando a sonda da investigação na mente humana. E aí Joana de Ângeles diz: a referência à vida humana que abrange o período da fecundação
até o da desencarnação, mediante o qual o espírito toma a matéria e a abandona, é caracterizado pela presença da energia pensante. Aí está. Então, o que a gente vê é que a benfeitora coloca precisão no ser existencial. De forma bastante precisa, ela nos indica aqui, no que diz respeito à vida humana, né? Esse período que abrange a fecundação até a desencarnação é o período no qual o espírito toma a matéria, ele se apossa da matéria, adquire um corpo físico, começa a sua vilegiatura existencial pela crosta terrestre, experienciando aquilo que foi programado adrede para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das suas virtudes, das suas qualidades, e desenvolvendo aptidões. E enquanto a energia pensante, que é você, eu, nós, permanece vinculado à matéria, aí nós somos seres existenciais na trajetória humana, para depois retornarmos à vida real como espíritos livres. Só para recordar, gente, todos aqui já passaram pelos cursos do Livro dos Espíritos, e lá a gente viu que os espíritos responderam a Kardec que, já que não há resposta que esteja ao alcance da nossa compreensão, quando Kardec perguntou como se pode representar o espírito, eles disseram que é como uma fagulha, uma centelha, mais ou menos brilhante, de acordo com o seu grau evolutivo. A maioria de nós, então, devemos ser assim, quase que sem nenhum brilho, meio opaco, meio fosco. E quanto mais evoluímos, mais brilho, mais luz adquirimos. O espírito desencarnado, ele mantém, de certa forma, a última forma física. Então, nós colocamos aqui como exemplo uma jovem que está trabalhando na sua reencarnação, claro que sob a orientação dos guias espirituais, do departamento competente para a reencarnação, e provavelmente, como um espírito já bastante adiantado, ela participa desse processo. E ali ela está conduzindo o espermatozoide para se unir ao óvulo, e depois disso, como já sabemos, surge o zigoto, que é a primeira célula aí da formação do corpo humano. E pode-se comparar esse processo de reencarnação como o processo de ingresso à vida no mundo. O espírito deixa de ser espírito livre para uma nova reencarnação, uma nova experiência na qual ele vai continuar seus esforços na trajetória evolutiva. Mais uma jornada heróica do espírito, do ser real, imortal, a energia pensante. Enquanto vocês refletem nessa imagem, eu vou buscar aqui um texto que vai nos orientar enquanto falamos disso aí. Esse texto está aqui. Muito bem. Eu não vou perguntar, podem ficar tranquilos, eu não vou perguntar quem leva uma existência sensualista. Não é da minha conta. Mas a benfeitora diz o seguinte a respeito da existência sensualista. Cadê? Está aqui.
Vivenciando uma existência sensualista assinalada pelo egoísmo, pelas suas expressões mais vis, o acontecimento que produz a morte orgânica de forma alguma libera o princípio inteligente ou o espírito da vestidura que lhe facultou o gozo e as sensações exorbitantes. Fixado nos equipamentos de que se utilizou, o fenômeno mortis não proporciona de imediato a identificação da mudança de plano vibratório em que se encontra. Quer dizer, ele não percebe de imediato que faleceu, que morreu, que desencarnou, não percebe. Tamanho o seu apego a tudo o que fazia, a tudo o que pensava, tudo o que sentia, as suas emoções, seus pensamentos. Não tinha, provavelmente, a ideia de que é um ser imortal, um espírito vivenciando mais uma experiência no mundo físico. Não quis saber dessa conscientização, talvez por estar muito ocupado com outras coisas, então foi pego de surpresa com a desencarnação. E ela continua: em razão da continuidade das percepções orgânicas, apresentando-se como impressões vigorosas que transmitem a ideia de que nada se modificou. Observe, para ele, nada se modificou. Quem trabalha nas reuniões mediúnicas, na cabine de desobsessão, sabe muito bem o que ela está dizendo aqui, não é isso? Espíritos que chegam através do médium, amparado pelas equipes de socorro, eles só ficam sabendo que desencarnaram ali, naquela reunião, quando estão preparados para isso. Porque a equipe espiritual nos orienta e nos dirige nesse trabalho, nos intuindo o que devemos ou não dizer para aquela criatura. Então, lentamente, porém, à medida que ocorre a transformação e a desintegração dos despojos, ou seja, o corpo começa a se decompor, o ser real é assaltado pelo pavor e aturde-se na ignorância em que se manteve de referência à realidade além do campo sensorial. Campo sensorial, como sabemos, é a vida física, sensações, sensorial. Então, nós usamos todos os sensores do corpo físico para termos sensações. E o espírito que se dedicou apenas ao campo sensorial, ele é, assim, assaltado pelo pavor. Imaginem, e aturde-se na sua ignorância. Essa ignorância que ele manteve de referência à realidade da vida real. É uma redundância, vamos abusar. A vida verdadeira, a vida espiritual, essa perturbação prolonga-se por tempo indeterminado, variando de um para outro indivíduo, conforme o nível de consciência que lhe é próprio. O self, ou o espírito, self é a linguagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, o espírito, ou self, em reestruturação, após o desenlace dos complexos equipamentos celulares, das combinações químicas eletroeletrônicas do cérebro, prossegue dominado pelo imperativo do ego. Observem, pelo imperativo do ego, que o manteve encarcerado na sombra das paixões servis, dando-lhe a falsa ideia de que tudo prossegue em regime de similitude, embora o sucesso que teve lugar. Sucesso, o sucedimento, o que sucedeu foi a morte do corpo, que ele nega, que o ego, né? Ele é o ego é ele. Então, ele nega que morreu, não aceita que morreu, não aceita que o corpo morreu e que agora ele não tem corpo, que ele acabou a existência, né? Não é mais um ser existencial. Ele voltou à erraticidade, à vida de espírito, à vida real. E observe, em outra ocasião, em estudos passados,
nós tivemos grandes dúvidas em relação ao ego, o que acontece com o ego, com a desencarnação. E aqui nós somos, mais uma vez, esclarecidos pela benfeitora, que em muitos casos o ego não deixa de ser imperativo, não deixa de ser dominador. Perceberam? Então aqui está esclarecido mais uma vez. Vamos repetir o que ela disse aqui, ó. O self, em reestruturação, após o desenlace dos complexos equipamentos celulares, das combinações químicas, eletroeletrônicas do cérebro, prossegue dominado pelo imperativo do ego. Olha que absurdo. Que o manteve encarcerado, preso na sombra das paixões servis. Então o ego ele foi tão inflado, tão inflado, tão inflado durante a existência, que ele permanece forte, mesmo depois da desencarnação. Depois de o espírito ter se libertado do corpo. Libertado, entre aspas, né? Porque ele continua preso aos costumes, às sensações fortes, e não percebeu ou não quer perceber que desencarnou, que a sua existência se esgotou. Vamos lá. Então, aqui nós temos algumas figuras que fazem vocês pensarem, né? O estilo de vida, os hábitos, os costumes, que nós, inclusive, costumamos invejar. Sejamos bem honestos conosco. Nós costumamos invejar algumas pessoas que vivem, são bons vivants, né? Pessoas que têm uma vida regalada de facilidades. Claro que nós não vamos generalizar que todas as pessoas que têm facilidades são presas a uma vida sensualista. Não. Mas sabemos que um grande número, sim, se entregam a todo tipo de prazeres, de ilusões, distrações, atrações que o mundo tem a oferecer e nos afastar do nosso verdadeiro eu, do self. Por outro lado, gente, por outro lado, essa imagem aí já diz alguma coisa antecipada para vocês, mas eu vou ler o que diz a benfeitora Joana de Ângeles. De outra maneira, quando se viveu dentro dos padrões éticos estabelecidos, mantendo-se respeito pela existência, utilizando-se da roupagem carnal de maneira sóbria, edificante e construtiva, experiencia-se desde cedo um natural desapego pela mesma. Desapego. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de amar o nosso corpo, deixar de amar as conquistas horizontais. Não. Então ela continua. Como consequência da visão espiritualista que se possui da vida. Desde cedo, né? Repetindo, desde cedo, um natural desapego pela mesma. Como consequência da visão espiritualista que se possui da vida. Tendo-se em mente que tudo é transitório no mundo físico, tudo mesmo, até mesmo o nosso pobre corpo não nos pertence. E que o corpo é somente um instrumento para a evolução. Ama-se ele, né? Nós amamos essa organização material, mas conscientes, porém, da sua relatividade, da sua destrutibilidade pela morte. Quer dizer, ele é destrutível, ele vai ser destruído pela desagregação, pela decomposição, as células que o compõem, as partículas, tudo será devolvido para a origem. E aí o corpo deixou de existir, não o ser. Os fenômenos biológicos são recursos preciosos para que o espírito adquira a consciência de si mesmo. Observe, os fenômenos biológicos. Que fenômenos são esses? Nós temos alegrias e tristezas, saúde e doença. Nós temos de tudo. Quanta coisa acontece a partir da organização biológica desse corpo com o qual fomos abençoados para mais uma experiência física. Então, repetindo, os fenômenos biológicos são recursos preciosos para que o espírito, nós,
adquiramos a consciência de si mesmo, ampliando a sua capacidade de entendimento intelecto-moral das coisas e da realidade em que se encontra, tendo como objetivos imediatos a saúde e o bem-estar. Não é verdade? Nossos objetivos imediatos, os mais próximos, aqueles pelos quais a gente luta tanto, esses objetivos mais horizontais, é a saúde e o bem-estar. Opera em todas as circunstâncias de maneira a evitar o comprometimento desequilibrante, dando-se conta de que a sua felicidade está vinculada aos fatores ambientais e humanos, que também devem participar do mesmo empreendimento de todos. Feliz. Voltemos aos slides. A consciência dessa transitoriedade da matéria, proporciona ao self a eleição dos cometimentos edificantes, aqueles que não geram culpa nem arrependimento, proporcionando a vida harmônica em ideal identificação. Deixa eu tirar meu slide daqui, que tem umas coisinhas atrapalhando. Pronto. Seguindo. O ser luminoso. Será que eu esqueci algo? Espera aí, gente, só um pouquinho, rapidamente. Então tá. Esqueci mesmo. Vamos repetir. A consciência dessa transitoriedade da matéria proporciona ao self a eleição dos cometimentos edificantes, coisas positivas, realizações positivas, aqueles que não geram culpa nem arrependimento, proporcionando a vida harmônica em ideal identificação com tudo e com todos. Então, nós nos integramos, né, com o todo, com tudo em volta e com todos em volta. O ser luminoso exala equilíbrio, segurança, autoconquista. A pessoa que já se conquistou, que já tem controle sobre si mesma, completo domínio sobre si, que já uniu ego e self, a conexão já está estabelecida entre o ser real, imortal, e o ser transitório, que é o ser existencial. Então, o ser luminoso exala equilíbrio, segurança, autoconquista. Ele se autoconquistou já, transformando-se em um polo de atração que beneficia todos aqueles que se lhe acercam, porque a sua exteriorização é benéfica e enriquecedora. E aí nós nos lembramos de alguns relatos de pessoas que estiveram com Chico Xavier em Uberaba. Ele tinha o hábito de fazer reuniões ali debaixo do abacateiro, um grande abacateiro que oferecia uma sombra generosa. E podia ser o dia mais calorento, que ao chegar naquela periferia do abacateiro, as pessoas relatam que era um bem-estar tão grande que era como se houvesse um aparelho de ar-condicionado gigantesco refrescando todo mundo e trazendo aquele bem-estar inexplicável. E aquela serenidade, apenas o canto dos pássaros e a voz do Chico ali e dos seus auxiliares. Então, isso é uma prova viva do que a benfeitora está dizendo aqui. Ela disse, né, transforma-se em um polo de atração que beneficia todos aqueles que se lhe acercam, porque a sua exteriorização é benéfica e enriquecedora. E aí nós estamos vendo a essência do ser. Qual é a nossa essência? O que nós irradiamos para as pessoas que nos acercam? Que tipo de emanação, que tipo de energia estamos exteriorizando? É claro que isso vai depender do que costumamos sentir, que tipo de emoções costumamos permitir que se demore conosco. E elas vêm, claro, do tipo de pensamentos que permitimos habitem nossa mente.
Será que já temos, ao menos, o controle sobre os nossos pensamentos? Será que sabemos o que se passa pela nossa mente no dia a dia, no estado de vigília e fora dele? Porque, às vezes, a maioria, às vezes não, a maioria, quase todos nós, não damos a menor importância para os nossos sonhos, a não ser quando ele traz uma carga emocional muito forte, positiva ou negativa. A maioria deles nos passam despercebidos. Ao amanhecer, trazemos alguma lembrança vaga e deixamos que se perca. E os pensamentos, então, que passam pela nossa mente durante o dia, não sabemos. Se fôssemos sabatinados no final do dia para dizermos quais os pensamentos que tivemos, que passaram pela nossa mente durante o dia, não saberíamos. Não saberíamos. Claro, daríamos um relato bastante resumido, talvez de alguns minutos, e isso é tudo. Mas nós tivemos 16, 14 horas de pensamento. Só que ainda somos muito inconscientes. Consciências de sono, ainda. E é bom que admitamos para o nosso próprio bem, para que a gente busque o despertar. De igual maneira, o indivíduo voluptuoso, vulgar, insensato, mesmo que se apresentando bem vestido e com a persona bem trabalhada, cuidadosamente maquilada para a vida social, exterioriza o bafio pestilencial do seu estado interior. Olha só, aí é o contraponto, é o contrário do que vimos no slide anterior. Enquanto que um é luminoso, já alcançou essa condição do luminoso, a experiência de despertar, né, para a conexão com a consciência cósmica, é uma experiência única, individual, inexplicável através das palavras, enquanto que isso acontece aqui, no outro, que é o contraponto, a gente vê o bafio pestilencial nosso ou de outrem, quando não temos o domínio sobre as nossas próprias emoções, pensamentos, sentimentos, e pior, quando nos deixamos envolver pelo lado negativo de tudo isso. Odiando, conservando mágoa, seja de conhecidos, seja de desconhecidos, porque hoje é comum, né, no nosso país e no mundo, odiar as pessoas que a gente nem conhece, né? Principalmente aquelas que estão na equipe de governo, que estão em algum ministério, em algum cargo público, ou na mídia, ou, enfim, né? Eu mal sei nada da pessoa e estou odiando a pessoa. Nunca vi, nunca nem cheguei perto e estou odiando a pessoa, né? Então, esse tipo de sentimento, de emoção, leva a gente para baixo, para o charco, para o pântano, né? da nossa própria sombra. E, em vez de avançarmos na estrada evolutiva para frente, estamos nos atolando ainda mais no charco. E o nosso bafio pestilencial, que se exala naturalmente, por mais que a gente tente disfarçar, não tem como. A benfeitora diz, nessa mesma obra que vocês vão ler na íntegra, eu sei, quem não leu ainda, vai ler, a partir da curiosidade despertada agora, vai ler, né? Por mais que a gente queira disfarçar, como foi dito aí, né? Por mais que a gente retoque a nossa persona, a nossa máscara, bem trabalhada, cuidadosamente maquilada para a vida social, vai exteriorizar esse bafio. Ele vai... É como querer segurar água nas mãos. Não dá, né? Vai aparecer esse estado interior e inferior de nossa alma, magoada, rebelde, revoltada, seja o que for, no campo negativo. Onde se encontre o enfermo, psicológico ou físico, ou mental, aí está a totalidade dos seus atos em reencarnações anteriores, agora refletidos na conduta angustiosa ou aflitiva que o aturde. De fato, né? De fato. Quantas vezes nos sentimos aturdidos sem saber exatamente por quê? Às vezes cometemos algum erro, sim, tivemos uma discussão
acalorada, um desentendimento com alguém, seja no trabalho, seja no lar, seja no campo social, e aquilo nos martiriza, nos faz sofrer. Onde se encontre o enfermo, psicológico ou físico, ou mental, aí está a totalidade dos seus atos em reencarnações anteriores, agora refletidos na conduta angustiosa ou aflitiva que o aturde. Nós estávamos dizendo que somada, tudo isso aí, somado aos erros cometidos agora, nós sentimos potencializada a angústia, a dor moral, após algum deslize, deliberado ou não, numa discussão, no desentendimento, nas relações, nas dificuldades de relacionamento, ou em algum ato infeliz, uma escolha mal feita, e cujos resultados vêm nos martirizar, somados à dor imediata, temos a dor dos conteúdos psíquicos que estão no fundo do nosso ser, que é a soma de todas as experiências vividas no passado. Então, a gente para aqui essa apresentação dos slides e eu vou concluir apenas com o texto que tem um trechinho aqui, um trechinho curto, onde a benfeitora nos fala do retorno aos braços do Pai. Ela diz assim, para que a gente saia dessa condição de estar espalhando ou exalando esse bafio pestilencial, se é que o temos, vamos assim confessar, né? Se o temos, isso tem cura, isso tem solução. Os primeiros passos para a conquista da vida harmoniosa são aqueles que liberam o despertar da consciência de si, ao lado da responsabilidade assumida em favor das mudanças que se fazem necessárias na ementa existencial. Nós temos já traçado o caminho que nos leva a uma vida harmoniosa. O Evangelho de Jesus é o primeiro mapa, é o primeiro manual, né, que nos conduz. E desmascarar a ignorância e diluir a sombra, onde quer que se refugiem, constitui o segundo passo, de lucidez, para alcançar-se o objetivo anelado, sonhado, almejado. Então, não devemos assumir facetas desculpistas. Elas vão ensejar processos de transferência de responsabilidade. O ego engenhoso, olha só o ego de novo, gente. O ego engenhoso e insubordinado procura sempre manter-se no comando, disfarçando a aparência e mantendo os conteúdos doentios. Primeiro ele nega, né? Não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa. E assim vamos, né, escondendo a sombra. Essa parte de nós que se chama ego, é assim, engenhoso, cheio de artifícios, né? Ele chega a ser sofista. O ego é sofista, e é engenhoso, muito astuto, e insubordinado, ele não se curva. Então, nós temos que ter um esforço a mais para fazer com que esse campo da nossa própria psique, chamada ego, se curve a nós, seres imortais, e tomemos um caminho que nos leve à existência harmoniosa, como indica aqui a benfeitora. E ela indica algumas coisas que a gente costumava ignorar, que agora está até virando moda, de umas décadas para cá. Quais sejam? Ela diz assim, desde os procedimentos de cromoterapia, como os de massoterapia, os de meditação e yoga para atingir o moksha, os de fluidoterapia, especialmente através dos passes,
e outros tantos valiosos recursos à disposição dos interessados. O importante é alcançar a individuação, a sukha, né, que é uma linguagem sânscrito para a individuação. Muitos indivíduos, entretanto, preferem ficar vitimados pela síndrome do mundo cruel. São os buquerelas, né, que apenas reclamam que a vida é difícil, que a vida é cruel e transferem as responsabilidades. Mundo cruel conforme denominam os sociólogos, em face da alta carga de informações negativas, de desastres e infortúnios de que são vítimas, informando a impossibilidade de as superar ou, pelo menos, digeri-las mentalmente. E, para concluir, a benfeitora diz: a aquisição, portanto, de uma vida harmônica está na dependência da eleição que cada um faz em torno dos objetivos existenciais, sendo factível anelá-la e trabalhar por conquistá-la. Então, nós precisamos trabalhar para conquistar essa vida harmônica enquanto seres existenciais, até o fim dessa vilegiatura, até o fim dessa jornada heróica. E aí ela conclui com uma frase linda, que diz: e o filho pródigo voltou para os braços paternos. Que beleza. Então é isso, gente. Por aqui eu concluo a minha parte, passando a palavra para vocês fazerem seus comentários, quem o quiser. Fiquem à vontade, abram o microfone. Eu nem sei, assim, é tanta coisa que nos vem sendo colocadas, mas uma coisa que ficou muito claro hoje na minha cabeça é o sentido da fala de Jesus do brilha a vossa luz, dessa construção desse ser luminoso, né, dessa potencialidade que a gente carrega e que a gente precisa ter essa coragem desse enfrentamento, mas é tão estimulante para a gente, é tão esperançoso essa fé no porvir, a gente perceber que as transformações, por mais lentas que elas sejam, porque às vezes a gente quer resultados mais rápidos, né? A gente é muito imediatista, a gente, apesar de crer na eternidade da alma, né? Nessa transcendência do tempo, a gente ainda corre atrás dos resultados mais imediatos. E quando a gente assume essa questão, né, de ser o ator principal dessa vida que a gente está vivendo, no sentido da gente ir buscando esse melhoramento, é muito interessante. Hoje eu estava no grupo do esclarecimento, no estudo, e a gente está estudando sexo e destino. E ao longo da semana, eu lendo o capítulo, eu me irritei profundamente com a personagem. Mas a ponto mesmo dela tirar de mim coisas que eu já não deveria ter, que eu, pelo menos, teoricamente, já sei que aquilo faz mal. E aquela personagem foi me irritando de uma forma, eu falei, mas como pode isso? Durante a aula, quer dizer, durante o estudo, eu fui me dando conta que aquela irritação que eu tive foi porque eu identifiquei muitos comportamentos que eu já tive. Então, era uma rejeição quase que imediata por coisas que eu já havia praticado ou vivenciado, a questão de ser manipuladora, uma pessoa... Mariane, seu som está desativado. Acho que eu desativei sem querer aqui. Ah, tá. Desculpa. Então, pode não, continuar. sem problema. Então, era uma questão de que aquele personagem estava me remetendo, o que eu rejeitava era o que eu estava vendo. Então, é como se eu estivesse olhando um espelho. E depois eu fui percebendo, e agora, depois de tudo que foi colocado para a gente, ficou muito claro esse empenho que a gente tem que ter, né, diante dessas possibilidades. E aí eu achei muito interessante essa última fala dessas terapêuticas, né, que podem nos auxiliar, seja a acupuntura, a meditação, o passe, a aromaterapia, Yoga. e aí a yoga, eu vejo a musicoterapia, e aí eu lembrei muito da palestra da Márcia essa semana, né, falando dessa busca dessa iluminação, sensacional. Então, a gente está sendo capacitado, cabe a gente aproveitar essa oportunidade que está nos sendo dada, né?
Isso, Mariane. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguém? Beleza. Gente, eu espero que a mensagem da benfeitora, Joana de Ângeles, que compôs a primeira parte, cale fundo em nossos corações e nos leve a profundas reflexões para o nosso próprio bem. Então, obrigado pela companhia de vocês até esse momento. Agora eu passo a palavra para o Eurípides, para ele fazer a segunda parte do nosso encontro. Eurípides. Muito obrigado, Lelis. Vamos, então, aqui compartilhar com vocês alguns slides para a gente poder desenvolver essa segunda parte do tema de hoje, o ser existencial. Então, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite mais uma vez para vocês, principalmente aqueles que entraram logo após o início da reunião. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso encontro, desenvolvendo outros pontos desse excelente tema, né, de hoje, o ser existencial. E Joana de Ângeles irá nos dizer, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 2. Ninguém se encontra reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Etapa a etapa, passo a passo, são realizados progressos que se incorporam na individualidade que somos. É o somatório, caros irmãos, das vivências das diversas reencarnações pelas quais passa o espírito, bem o sabemos. Erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência para conquistas mais grandiosas da sua destinação, que é a de natureza cósmica, quando se tornará espírito puro, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, na questão 170. Passando, então, o princípio inteligente, né, que é o embrião do espírito, por diversos patamares do processo da evolução, nos 3 reinos da natureza, ele fixa, né, todas as experiências que lhe constituem o patrimônio adquirido de crescimento mental e moral para alcançar os níveis de lucidez, já agora no reino hominal, que o capacitam à compreensão e vivência dos soberanos códigos que regem o cosmo, devido às aquisições cognitivas e morais do ser existencial. É a lei de progresso na qual todos nós estamos inseridos. Entendo esse cenário e diante da crise, né, dos conflitos existenciais que se nos aparece, que é imperioso que sejam examinados os fatores indicativos, gente, e aqueles responsáveis pela origem, de modo a descobrir-se a solução no próprio acontecimento, mediante o desejo de resolver-se o impasse antes de permitir-lhe o agravamento, que sempre dá lugar, né, queremos ou não, à instalação de conflitos, né, de conflitos angustiantes. Vale dizer que a crise existencial, o conflito, é a ocorrência normal, né, predispondo a todos nós a avanços significativos na história do ser humano, desde que encarados de frente. Assim, a iluminação de cada um ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai, culminando, é claro, com o esclarecimento em torno do que se deve realizar na Terra, enquanto seres existenciais. Portanto, não estamos reencarnados aqui por acaso. Na verdade, a doutrina espírita nos explica, mormente o Livro dos Espíritos, que o acaso não existe. A saga, né, o percurso da evolução é longa e, por vezes, dolorosa, deixando-lhe sulcos, né, frestas, conjunturas, né, profundos,
que noutras fases, sob estímulos inesperados dos sofrimentos, ressurgem como angústia ou violência, desespero ou amargura, que não consegue explicar. É o que nos fala Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, em seu capítulo 2. Nós estamos, queridos irmãos e irmãs, mais perto do ponto de partida da nossa caminhada evolutiva do que do ponto de chegada. Todos nós bem o sabemos. E cada um tem seu percurso próprio, com as rosas e espinhos do caminho. Consequência de quê? Consequência do uso do nosso livre-arbítrio e também da lei de causa e efeito, dentro da qual estamos subordinados. Nos arquivos, então, do inconsciente coletivo, encontram-se registradas, nos fala Joana de Ângeles, todas as experiências da nossa evolução, mas cada indivíduo preserva as próprias memórias no seu inconsciente pessoal, avançando, né, sem dúvida, muitos com as bengalas psicológicas de que necessitam ainda, sem as quais mais difícil se lhes tornaria o processo de autoconhecimento ou de autoconsciência. Mas o que são as muletas psicológicas? O que é a dependência psicológica? Eu me lembro que outro dia, num encontro anterior, um de vocês me fez essa inquirição, essa pergunta. Vamos ver se a gente consegue saná-las hoje, mais profundamente. Muletas ou bengalas psicológicas podem ser sinal de que algo, vale a pena dizer, vai mal. Da mesma forma, com as pessoas que têm alguma dificuldade para andar, necessitam de algum suporte, como uma bengala. Ao deparar-se com uma situação difícil, o ser humano procura se firmar em algo ou alguém para conseguir superar a fase complicada. Então, essas muletas psicológicas amparam quem não consegue seguir a vida com as próprias pernas. Exemplos de muletas psicológicas, ou seja, de dependência emocional. Filhos que dependem das mães, esposas que dependem dos maridos, maridos que dependem das esposas, pessoas que dependem dos amigos, pessoas que dependem da tecnologia, celular, vídeos, computadores, etc. Pessoas que dependem do álcool, pessoas que dependem de drogas, pessoas que dependem de automóveis. Ah, está chovendo, meu carro está quebrado, hoje não vou no centro, não. Ou seja, a pessoa não quer ir ali pegar um táxi, um ônibus para ir à atividade espírita. Vale lembrar, caros irmãos, que no período do pensamento primário, né, do ser existencial, tudo é feito mediante automatismos, dos instintos preservando os fenômenos inevitáveis da vida biológica. Enfatizamos, então, que o percurso evolutivo do ser, ele é longo, muito longo, né? Muitas vezes doloroso, ou quase sempre doloroso. Pode haver o quê? Pode haver desencadeamento de angústias, de violências, de desespero, de amargura, de dor. E os arquétipos, tão bem ensinados por Jung e tão bem desenvolvidos por Joana de Ângeles na sua série psicológica, né, que são modelos de comportamento, que são padrões de comportamentos, exercem grande influência no comportamento psicológico durante as várias existências corporais com vista à nossa marcha ascensional, evolutiva, né, de crescimento. Então, a conquista do pensamento cósmico, ela apresenta-se, nos fala Joana de Ângeles, portanto, sobre vários aspectos, sem limite nem fixação uniforme. A busca desse pensamento, gente, amplia-se pelas diversas áreas do conhecimento artístico, cultural, filosófico, religioso, que mais? Científico, moral, por serem facetas da mesma realidade eterna. A mentora Joana de Ângeles diz que o Beethoven, nada obstante surdo,
ele atingiu o pensamento cósmico no momento da composição da Nona Sinfonia, o mesmo acontecendo com Handel, né? O Georg Friedrich Handel, alemão, ao escrever a Aleluia, lá no seu Messias. Não somente eles, porém, mas toda uma extensa galeria de homens e de mulheres que alcançaram o pensamento cósmico, logrando a plenitude e prosseguindo no trabalho ininterrupto, mas sem deixar-se dominar pelo estado pleno, e sim despendendo mais energias por alcançar patamares ainda mais grandiosos na escala da evolução. Então, o pensamento harmônico, que o Lélio já comentou hoje aqui no nosso encontro, propicia, gente, o equilíbrio psicofísico em face das infinitas possibilidades de que expõe a mente, a nossa mente, especialmente no que se refere a esse dualismo, saúde e doença, trabalhando pela conquista possível da plenitude que nos espera, mesmo e com certeza também durante a nossa jornada carnal. Assim, gente, o pensamento cósmico é, sem dúvida, o mais alto nível a ser conquistado pelo ser humano enquanto na roupagem física, caminhando para o nível cósmico de consciência, né, cujo maior exemplo é Jesus. Consciência cósmica que nós estamos muito longe, né, de alcançar. Mas um dia chegaremos. Nosso exemplo maior é o Cristo, Jesus. A criatura está fadada à conquista do infinito, além das expressões do espaço, nos fala Joana de Ângeles. O ser humano está fadado à felicidade, que lhe constitui um grande desafio. Para lográ-la, devemos investir todos os valores que se nos encontrem ao alcance. Mas é impossível, gente, uma existência feliz diante de quê? Diante do trabalho, diante da solidariedade, diante das ações de engrandecimento moral do self, do espírito eterno que somos, bem como dos indivíduos com os quais se é colocado para conviver. Se evolui através da introspecção, do olhar interno, mas também do relacionamento externo com o outro. Vale dizer que respeitar a vida, amando-a, fomentar o progresso, trabalhando, construir a felicidade, perseverando, não fazer a outrem o que não deseja que o mesmo nos faça, eliminam a possibilidade de consciência de culpa, de conflito, e dão-nos um padrão para comportamento equilibrado, uma diretriz para a conduta sadia que todos nós almejamos. Portanto, sem meta, não se vive. Obedece-se aos automatismos fisiológicos em perigoso declínio psicológico. Portanto, a busca da felicidade deve caracterizar-se pelo conhecimento de nós mesmos, pela conscientização das nossas próprias aspirações, pelos objetivos que são colocados como fundamentais para a vida. Felicidade, caros irmãos e queridas irmãs, é construção própria, intransferível. Ser feliz é a meta da existência. Nós não estamos aqui para sofrer. Sofrimento é consequência, né, das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio. Ser feliz é a meta da existência e lográ-la é o desafio psicológico, aguardando o quê? O amadurecimento de cada um de nós. De maneira geral, a felicidade é um sentimento, caros irmãos, queridos irmãos, que deve ser trabalhado em padrões de harmonia emocional, harmonia que já bem falou aqui o Lélis anteriormente, de complementação sexual, de realização profissional, de vitória sobre os conflitos, de interiorização espiritual. A felicidade é conseguida quando cada qual se torna administrador da própria existência, podendo estabelecer o quê? Os métodos de conduta saudáveis e segui-las, edificando-se paulatinamente. Portanto, a felicidade advém de quê? Do autoconhecimento, da identificação do self com o ego, que se adapta às imposições superiores, passando a vivenciar as emoções e os sentimentos de beleza,
de harmonia e de tranquilidade. A dor que hoje a comprime, ou seja, comprime a pessoa, é karmatelo, né? Ou seja, é um instrumento, né? A dor é um instrumento de estimulação para que se saia da situação que propicia essa desagregação, esse desagradável fator de perturbação, não é mesmo? Então, a dor que hoje a comprime a pessoa é martelo, né, de estimulação para que saia da situação que propicia esse desagradável fator de perturbação. Martelo, né, é um instrumento, né, semelhante a um martelo. Então, entendemos aí como um instrumento, né, a dor é um instrumento de estimulação para que se saia da situação propícia, né, e que propicia esse desagradável fator de perturbação em que todos nós estamos inseridos. Portanto, a dor, gente, que hoje nos comprime, é um instrumento, é um impulsionador para que saiamos da situação desagradável, geradora desse sofrimento, entendendo bem que aceita, né, a dor aceita é um suporte para a nossa libertação. Quando nós aceitamos a dor, não sendo conivente com ela, tá? Ela é um suporte para que nos libertemos do sofrimento. Entendamos que o espírito renasce onde se lhe torna possível, né, melhor para o seu processo de evolução. Como, todavia, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos que defrontamos fazem parte da nossa proposta de educação, devendo equipar-se cada um de nós de valores e de discernimento para superá-los. Os problemas existem para serem vencidos. E depois de um problema, nós temos que esperar outro, já prontos para encontrar soluções plausíveis para que possamos nos libertar. A dor, portanto, possui uma função específica para cada um de nós. Ela auxilia o nosso progresso. Vale dizer que nas últimas décadas, enfermidades cruéis têm sido debeladas. Distúrbios orgânicos de grande gravidade vêm recebendo valiosa contribuição para serem reequilibrados. E a gente vê por aí que não cessam os investimentos nas pesquisas para tornarem a existência física mais amena, agradável e enriquecedora. Dores há, caros irmãos, queridos irmãos, que domam as paixões inferiores, que resgatam dívidas, que reabilitam, que abençoam vidas. E ninguém passa pela Terra sem a presença da agonia, do sofrimento, da dor, que sempre surge para cada um de nós, consoante o quê? A necessidade que temos do resgate em que nos encontramos, né? Desse resgate que nos encontramos aqui em curso na vilegiatura humana. Joana de Ângeles dedicou todo um livro para tratar do sofrimento. É o terceiro livro da série psicológica Plenitude, onde ela nos mostra o que é o sofrimento, as causas do sofrimento, como combater o sofrimento, como nos libertar do sofrimento. Então, as aflições são, portanto, frutos das imperfeições humanas. Nós bem o sabemos. São consequências das escolhas equivocadas que fazemos em qualquer época durante nossa trajetória evolutiva. Então, a dor física, moral, emocional, psicológica está intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Esse slide que eu trouxe para vocês, ele se faz necessário para que vocês possam melhor entender os slides subsequentes. Aqui nós temos, né, à esquerda, aqui o encéfalo contendo o cérebro,
né? O cerebelo, a ponte, o bulbo e aqui embaixo a medula. E do lado direito, do meu lado direito aqui, nós temos o cérebro, que é formado pelo telencéfalo, que é toda essa região aqui, pelo diencéfalo, que é essa região verde aqui, e o tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o cerebelo, né, que é toda essa região aqui. E o diencéfalo, né, ele é composto por algumas regiões, como o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e subtálamo. É importante que nós tenhamos um pouco dessa noção para que entendamos o que vamos falar aqui nos próximos slides. O cérebro trino ou triuno, né, de Paul MacLean. Considerando-se o cérebro triuno de Paul MacLean, nele encontramos toda a história antropológica do ser, desde os primórdios inscritos na presença do cérebro réptil, passando pelo mamífero e alcançando o neocórtex, onde permanecem valiosas possibilidades ainda não identificados de todos. O Paul MacLean, caros irmãos, ele já está desencarnado, né? Ele desencarnou em 2007. Ele foi um médico neurologista norte-americano que se tornou notório por sua teoria do cérebro trino, desenvolvido no ano de 1970. A teoria ela parte do pressuposto que o cérebro humano resulta da existência de 3 cérebros em um, que ele chama de complexo réptil, ou complexo R, né? O sistema límbico e o neocórtex. E essa teoria dele foi validada pela comunidade científica na década de 90 e que inspirou autores de todas as partes do planeta até os tempos atuais. No seu trabalho, ele demonstrou nossa neuroanatomia com uma divisão evolutiva, né, contendo esses 3 cérebros. O cérebro reptiliano, né, que é o sistema dos répteis, vamos dizer assim, entendamos como nossa consciência irracional, tá? O cérebro límbico, que é a dos mamíferos, entendam como nossa consciência emocional. E o neocórtex, que nos diferencia de todas as outras espécies da natureza, entendam como nossa consciência racional. Então, os neurocientistas, os neuropsicólogos, os neurofisiologistas têm avançado na pesquisa do cérebro humano e descobriram que na nossa própria estrutura cerebral contém toda essa trajetória evolutiva. Então, Joana de Ângeles nos fala no capítulo 1 do livro Encontro com a Paz e a Saúde que o espírito modela o corpo através do perispírito, né? Bem o sabemos. Conforme as necessidades da evolução. Cada conquista granjeada, cada experiência adquirida, amplia-lhe as possibilidades de construção dos equipamentos orgânicos indispensáveis aos novos cometimentos. E ela arremata, nesse capítulo, dizendo que as experiências iniciais desenvolveram-lhe, no espírito, né, o complexo R, ou cérebro réptil. Essa palavra tem duplo prosódio, ela pode ser réptil ou repetil, tá? Preparando as áreas para o futuro cérebro mamífero, mediante o qual melhor se expressariam os animais portadores de mais amplas complexidades, tanto para a sobrevivência da espécie, né, mais forte, assim como para o desenvolvimento de aptidões significativas que culminariam no surgimento do neocórtex e de toda a sua intrincada aparelhagem para a manifestação da inteligência, do discernimento, do sentimento, da emoção e até da paranormalidade. Mais adiante, a mentora irá nos falar no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 1. O cérebro réptil. O primeiro seria o complexo R, ou cérebro réptil, responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal, os rituais existenciais,
a noção do espaço territorial, a formação do grupo social e sua hierarquia, estando presente nos primeiros répteis. A primeira camada, então, do cérebro réptil, gente, formada na essência do nosso ser, é responsável pelas funções automáticas do nosso corpo, como a respiração, os batimentos cardíacos e etc. O cérebro réptil corresponde ao atual tronco cerebral. Por aí não passam as emoções, nem os sentimentos. A ação é instintiva. E essa herança arqueológica da humanidade, que Jung identificou no inconsciente coletivo, está impressa no nosso ser, tanto no cérebro físico quanto no cérebro perispiritual. E funcionam através de um mecanismo de sintonia. O cérebro réptil, então, é a primeira camada do nosso cérebro, responsável pelo primarismo, pelas funções automáticas do corpo humano e também pelos impulsos instintivos. O exemplo, como nós demos aí, são os batimentos cardíacos, a respiração, etc. Então, com o cérebro réptil, da fase primária de desenvolvimento, o pensamento arcaico, né, antigo, vigente nesse estágio, como o homem primitivo, apresentando-se como um aglomerado de automatismos que se expressam, né, que se expressavam, na verdade, através dos instintos primários do ser, como a reprodução, a alimentação e o repouso. E vale dizer que a sua era uma experiência instintiva, né? Contínua, sem qualquer contato com a realidade que o cercava. E, dispondo apenas da observação não racional, fenomênica pela repetição dos acontecimentos, o ser existencial experienciava, gente, o sofrimento selvajado, vamos dizer assim, através das sensações de dor, de frio, de calor, não conseguindo compreender a sua razão e muito menos como se comportar diante dele, nutrindo-se de raízes e de frutos, como os demais animais, por onde transitar o seu psiquismo. Esse condicionamento herdado das vivências antigas impulsionava-o a dar-se conta das diferentes manifestações da claridade, da sombra, da chuva e da seca. E vigorava no seu cérebro, incapaz de entender as ocorrências do pensamento vago, não concatenado, que se foi ampliando através das fixações dos acontecimentos que o induziam a compreender o tempo, através do aparecimento do Sol e da Lua, das suas fases de presença, de ausência, das intempéries, dos fenômenos sísmicos, da hostilidade do meio ambiente em que se encontravam. Então, a presença do pensamento lógico e as circunstâncias em que se movimentava facultava-lhe a manifestação muito primária, vamos dizer assim, do arquétipo primordial, que é Deus, né? Em forma arcaica ainda, imprimindo no cérebro deles as impressões repetitivas que se desenvolveriam. E se desenvolveriam, na verdade, gente, vamos dizer assim, a longas penas. Nessa primeira fase, caros irmãos, queridas irmãs, era todo um processo evolutivo, né, que desencadeou através de sucessivos milênios, vamos dizer assim, desde as formas antropóides, os antropóides que são os antepassados do homem, até o homo tecnológicos, no qual o pensamento racional amplia sua capacidade e torna-se virtual. Então, adquirimos recursos para alcançar os parâmetros cósmicos numa abrangência de ser luminoso, que um dia seremos, que um dia alcançaremos. Então, mais adiante, a mentora irá nos dizer. Vamos ler aqui. O cérebro mamífero. Logo depois viria o cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária, né, ou hipófise, responsável por grande parte das emoções humanas, quais as áreas da afetividade, dos relacionamentos, dos sentimentos de compaixão e da piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Esse termo límbico, né, ele traduz a ideia de círculo, né, de anel, ou seja, que está em torno de, uma vez que ela forma uma espécie de borda ao redor do tronco encefálico.
Então, quando a fera, por exemplo, lambe a sua cria, caros irmãos, é um treino para a conquista dos sentimentos. Com o cérebro mamífero, observa-se algumas manifestações de amor, de afetividade evidenciada nos animais mamíferos, mas ainda, presta atenção, mas ainda não existe uma consciência de si. O psiquismo humano lentamente desenvolveu-se através das sucessivas investiduras carnais. Encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava, transferindo cada conquista realizada para a nova etapa, para a nova reencarnação, de modo que se transformasse em possibilidade de crescimento e de riqueza interior. Vivendo na floresta, onde tudo se apresentava agressivo, automaticamente esse hominídeo, que trazia da sua origem o mundo espiritual, alguns registros em forma de condicionamentos psicológicos, psíquicos, né, vamos dizer assim, melhor dizendo, cujos dados impulsionavam, embora muito lentamente, o cérebro a criar componentes neuronais para as funções pertinentes que deveriam ser utilizadas no futuro, nas etapas mais nobres do segmento intelecto-moral. Então, o arquétipo primordial, Deus, que nele jazia, proporcionou-lhe o sentimento de proteção à prole, também vigente nas faixas anteriores da evolução, por onde transitara, desenhando a futura constituição do clã, da família biológica, ensaio natural para a organização daquela de natureza universal, a família universal. O cérebro neocórtex. Por fim, o neocórtex, encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo que ocorre à sua volta, da administração da visão. Esse último, da conquista da evolução, há apenas algumas dezenas de milhões de anos, nos fala Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Triunfo Pessoal. Segundo Paul MacLean, é apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato e tem capacidade de gerar invenções. O nome neocórtex significa, gente, novo córtex, ou seja, o córtex mais recente, né? É a denominação que recebem todas as áreas mais evoluídas do córtex. O neocórtex é o encarregado das funções nobres do ser, é a grande caminhada evolutiva. Vale dizer que todas as conquistas passadas vão sendo arquivadas na nossa estrutura espiritual e também na nossa estrutura orgânica. Objetivando o quê? Objetivando a ascensão do ser existencial. Então, a evolução, gente, é inevitável. E entre uma e outra reencarnação, eram fomentadas experiências evolutivas na erraticidade, né, no plano espiritual, preparando o perispírito, o corpo espiritual, para modelações neuronais e fisiológicas, propiciadoras de conquistas nas áreas desse pensamento. É o que nos fala a Joana de Ângeles, também o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Então, o pensamento racional passou a dirigir os atos do ser existencial, a ampliar-lhe o conhecimento, a fazê-lo melhor entender os mecanismos existenciais e as infinitas possibilidades de realização que se lhe encontram à disposição, dando lugar à ciência, à tecnologia, à informática, às comunicações virtuais, às telecomunicações, diminuindo assim os espaços físicos do planeta e prolongando a existência orgânica e tornando-a menos aflitiva, além de propor a legítima fraternidade que a todos deve unir. No entanto, gente, ainda estamos longe de alcançar o ápice desse objetivo ímpar. Em razão de quê? Em razão da variedade imensa de biótipos que se encontram em processo de desenvolvimento espiritual e moral aqui na Terra. Por fim, compreensivelmente, após o longuíssimo trânsito, gente, pelos instintos e reflexos condicionados, tão bem estudados por Pavlov, o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico
este ainda não facultou ao Homo sapiens a superar os automatismos, a que se encontra fixado para melhor agir ao invés de sempre reagir. Então, seus arquétipos ainda permanecem agressivos e defensivos. A sua conduta é mais do ego do que do self, impondo-lhe contínuo esforço para domar as más inclinações, conforme acentua com propriedade o nosso codificador do espiritismo, Allan Kardec. Vale registrar que a moderna psicologia propõe-lhe ao ser existencial essa mesma formulação, mediante a superação de quê? Dos atavismos perturbadores em benefício das aquisições de bem-estar e harmonia, no equilíbrio psicofísico, que lhe deve viger em forma de quê? Em forma de saúde integral. Nesse slide, mostro para vocês aí, então, de uma forma mais clara, os 3 cérebros, na verdade é um só, né? Mas estudado pelo Paul MacLean e bem desenvolvido pela Joana de Ângeles. Nós temos aí o cérebro reptilíneo, né, o primitivo, que atende ao controle da temperatura, controle hormonal, controle da frequência cardíaca, a necessidade de fome, de sede, respiração, sobrevivência. E nós temos o emocional, né, que atende ao amor materno, aos vínculos sociais, ao ciúme, ao medo, à raiva, à dor, ao prazer. E lá no neocórtex nós temos a parte racional, é o processo de pensamentos, a capacidade de escolher, a tomada de decisão, de soluções prolongadas. Mais uma vez, a título de informação, esse termo límbico corresponde a um adjetivo que dá o valor de relativo ou pertencente ao limbo, ou seja, remete para o conceito de margem, né? Então, o sistema límbico, gente, compreende todas as estruturas cerebrais que estejam relacionadas, principalmente, com comportamentos emocionais e sexuais, a aprendizagem, a memória, a motivação. Vale ressaltar que os sistemas orgânicos da nossa escala evolutiva evoluem junto conosco. E, ao evoluir junto conosco, eles vão trazer uma progressão tanto na escala filogenética, né? A filogenética, a filogenia, gente, é a história evolutiva de uma espécie ou de um grupo de espécies, tá? Então, a evoluir juntas vão trazer, junto com esse progresso, tanto na escala filogênica, tanto na aquisição dos conteúdos cognitivos. E, além da progressão na escala filogenética e cognitiva, há também a evolução das aquisições morais. Ou seja, se formos olhar não só a partir da materialidade, mas também da questão da espiritualidade, vamos observar, a partir da análise do cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, uma progressão nas aquisições morais. E Joana irá nos falar no livro Vida, Desafios e Soluções. Compreendendo, por fim, a grandeza do amor, alça-se as cumeadas do trabalho pelo bem geral, empenhando-se na conquista de si mesmo, do seu próximo, da vida em geral. Então, tudo quanto pulsa e vibra interessa ao ser existencial, principalmente aquilo que o retira da pequenez e conduz à grandeza, trabalhando-lhe o íntimo, que se expande e se harmoniza, organizando-lhe a confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida. E esse significado existencial, caros irmãos e queridas irmãs, somente é descoberto quando o ser atinge um grau de elevada percepção da realidade, que transcende o limite da forma física, transitória e experimental, que, todavia, pode e deve ser cultivado com alegria e saúde integral. O ser existencial, né, para além dos automatismos, das primeiras eras dele, o objetivo é atingir o amor que edifica, o amor que constrói, o amor que apazigua, o amor que eleva. E é importante que se diga que não devemos, de uma forma equivocada, entender que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de quê? De acumular recursos, fruir comunidades, gozar sensações que se renovam e se exaurem,
alcançando o pódio da glória competitiva e todos esses equivalentes anelos do pensamento mágico, né? Não, não é isso, tá, gente? Não coloquemos aspirações impermanentes, né, em primeiro lugar. Iniciemos o processo de individuação que harmoniza o indivíduo com ele mesmo. Vale lembrar que a inevitável evolução do ser, que foi favorecida, gente, em razão da chegada à Terra de seres de dimensões espirituais fora do sistema solar, há cerca de 40 milênios atrás, a raça adâmica, né, estamos nos referindo à raça adâmica, tão bem estudado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, tão bem estudado por Áureo no livro Universo e Vida, tão bem estudado por Kardec no livro A Gênese, né? Ele fala alguma coisa no livro dos Espíritos, na questão 50, mas desenvolve muito bem no livro A Gênese. Então, esses seres, gente, portadores de grande desenvolvimento intelectual, que trouxeram informações mais profundas e verdadeiras em torno da vida, contribuindo para a evolução do ser existencial que aqui existia, como a raça amarela, a raça negra. Posteriormente nasceu, gente, vamos pular um pouco na história, o conceito revelado do Deus único, de Israel, o monoteísmo, né, que assumiu diferentes formas nas deidades também da Índia, governadas por Brahma, no pensamento filosófico e mitológico da Grécia, de Roma, dos diferentes povos, graças aos seus arquétipos e às suas revelações contínuas provindas do mundo espiritual. Mas a lei de amor, gente, pregada por Jesus, foi nosso porto seguro para voos mais altos na escala evolutiva, e ainda o é. Automaticamente, a partir de Jesus, já não se tornaram mais necessários os holocaustos humanos ou animais, embora prevalecessem em muitos povos, primitivos uns, civilizados outros, com variações de métodos, para chegar, na atualidade, à conclusão de que o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização, embora ainda remanesçam costumes bárbaros que facultam a eclosão de tormentos emocionais e complexos, nos fala Joana de Anjos no livro Amor, Imbatível Amor. O amor, caros irmãos e queridas irmãs, se expressa como sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Lázaro, o espírito de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos diz que, em sua origem, né, os embriões dos sentimentos do ser são os instintos. Nos diz ele lá que, mais avançado e corrompido, ele adquire as sensações. Instruído, depurado, ele tem sentimentos. E que a meta maior dos sentimentos é o desenvolvimento do amor. Amor cuja definição transcende aos nossos 5 sentidos. O amor, ele vai desde o amor de um pai para com o filho, desde o amor entre os parceiros, até o amor que Jesus sente por nós. Então, nós ainda, circunscritos aos nossos 5 sentidos, não entendemos ainda a definição pura, completa do amor. Mas, paulatinamente, com boa vontade, com persistência, com vontade ativa, nós iremos entendendo, né, em profundidade e praticando esse sentimento positivo que tanto nos faz bem e nos faz crescer. E Joana de Anjos, no livro Despertar do Espírito, irá nos dizer: o conhecimento do Espírito como realidade básica da existência orgânica faculta o entendimento dos objetivos que devem ser buscados durante a vilegiatura carnal. A autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, desenvolvimento,
amadurecimento psicológicos de todas as potencialidades íntimas que estão latentes em cada um de nós, em cada ser humano. Equivale esclarecer que é todo um esforço bem direcionado que devemos empreender para a realização do eu profundo, da essência que somos, do self, do espírito eterno, e não da superficialidade das paixões do ego doentio. A busca de um sentido existencial por parte do ser humano constitui uma força inata, impulsionadora para o seu progresso, que se torna objetivo básico a ser conquistado. Desse modo, o sentido, o objetivo do ser existencial é a autossuperação das paixões, a autoiluminação pelo bem discernir o que se deve e o que não se deve fazer para harmonizar-se em si mesmo, em relação ao seu próximo e ao grupo social no qual se encontra, bem como à vida, à natureza e a Deus. O seguro processo de desenvolvimento do self, adquirindo as inestimáveis conquistas do pensamento e ampliando o conhecimento das emoções, faculta-lhe a aquisição do nível cósmico, diluindo as exigências do ego, de forma que se lhe integra nos objetivos essenciais e inevitáveis para a autorrealização em plenitude como ser humano, ser existencial. E Jesus é o exemplo que temos a seguir, não só pelo seu evangelho, como pelos seus exemplos aqui deixados para todos nós. Encerramos aqui, então, a nossa fala, a nossa apresentação da noite de hoje. Passamos a palavra aos irmãos para que possam fazer as suas considerações, perguntas, acréscimos. Eurípides, de toda essa riqueza que vocês têm trazido para a gente, todo esse conhecimento da psicológica Joana de Ângeles, eu fico pensando, né, nesse sentido existencial que você destacou hoje, o que nós podemos fazer enquanto estudiosos que estamos aí há tempos bebendo dessa fonte maravilhosa, nesse momento agora pós-pandemia, que eu fico vendo, né, as pessoas, grande maioria, já estão voltando para a materialidade, né? Parece que esse período de reflexivo, de tanto sofrimento que a gente passou, grande maioria vivenciou essa dor, mas não amadureceu totalmente. Sabe, assim, é mais um desabafo, não é uma cobrança, é um desabafo, assim, um desejo meu de a gente conseguisse fortalecer um grupo realmente de ação, todo esse conhecimento, porque eu fico vendo aí quanta escola, sabe, com jovens desnorteados, quantas instituições aí precisando de ajuda, e eu fico vendo, a gente tem recebido tanta benesse, tanta informação, e o que a gente poderia realmente, enquanto um grupo que está dedicado a querer aprender, começar também a fazer? Sabe, é um estímulo que eu estou tentando estabelecer, porque às vezes me dói a consciência, esse sentido da gente estar tendo tanto apoio, tanto conhecimento e tanta gente carente do outro lado. Sua reflexão bem profunda, viu, Carmen? Realmente, eu acho que nós devemos primeiro começar por nós mesmos, no grupo social onde estamos inseridos, tentando nos mudar. Com certeza, através dos nossos exemplos, as pessoas sentirão essa necessidade ingente de também começarem a sua mudança. A gente vê hoje, como você bem falou, as pessoas ainda têm muito dos automatismos da fase primária da evolução, né? As pessoas parece que não estão entendendo a gravidade da situação, né? Muitos que tomaram a vacina, até a terceira dose, acham que não precisam mais usar máscara, mas, pelo contrário, tem que usar máscara, porque senão ela vai adquirir o vírus e vai passar para outra pessoa. Então, essa consciência, essa aquisição da consciência
cada um está num nível diferente, e é paulatino, é pouco a pouco, né? Por nossa vez, nós temos, no grupo social onde estamos inseridos, tentar fazer o melhor. Eu acho que esse curso já é um passo, né, para a melhoria de todos nós, né? Realmente, essa agonia que você sentiu, eu também sinto de vez em quando, né? O que podemos fazer enquanto grupo para poder melhorar o que está em nosso redor nos dias que correm. Eu acho que nós temos que, primeiro, apaziguar nosso interior, começar por nós mesmos, e pouco a pouco a gente vai, né, de grão em grão, adquirindo novos adeptos, novas pessoas que vão também trabalhar pelo seu processo de autoconhecimento, de automelhoria, e preocupar-se mais com o outro e não consigo mesmo, né, de uma forma egoística, como o ego é acostumado a fazer. Vamos pensar, quem sabe a partir do GAEB, criar algumas oficinas, algumas coisas, de levar às escolas isso. Eu me disponho a contribuir com vocês, se for possível. Vamos tentar isso, com todo esse grupo aqui. Vamos fazer um GT, um grupo de trabalho, né? Quem sabe, né? A gente consegue chegar a um consenso, né? Acho que toda ideia é válida, né? É válida para a gente poder transformar um mundo melhor, né? Transformar o mundo num mundo melhor para que possamos viver e conviver bem. Deixa eu só fazer uma complementação da fala da Carmen, que eu acho que essa sensação todo mundo tem. E eu vejo algumas pessoas dizendo que querem voltar para o normal. E eu me assusto muito, porque foi justamente o normal que nós tínhamos que nos levaram até o momento que a gente viveu. Então, não tem como voltar para lá, ou pelo menos essa não é a proposta. A gente recebeu um convite muito grande, né, de internalização para a gente conhecer e ir descobrindo o que tem valor de fato. E em relação a essa parte inicial que você fez, que é mais técnica, né, mais conhecimento mais preciso, eu creio que Evolução em Dois Mundos é um grande auxílio na compreensão de toda essa parte conceitual, né, porque é um livro extremamente detalhado, principalmente na primeira parte, falando desse processo, né, evolutivo do ser mesmo, desses estágios. Sim, é muito bom mesmo. Evolução em Dois Mundos é muito bom mesmo, né, André Luiz? Mais alguém? Fica indicado aí, então, o livro, gente. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Da série de André Luiz. A Vida no Mundo Espiritual. Mais alguém? Ou podemos passar para o Lelis, para ele comentar alguma coisa do bate-papo, fazer as suas considerações e a peça final. Está com a palavra, Lelis. Bem, então vamos lá para o encerramento, né? A hora já passamos um bocadinho do tempo regular, né? Mas vejo que vocês estão heroicamente aí, ainda participando até o momento final. Vamos lá. No chat, o que nós temos no chat, no bate-papo? Vamos subindo, parece que tem muita coisa. Não, pouca coisa. Ana Paula comentou que primeiro, uma expressão maravilhosa, cada dia uma oportunidade de despertamento, de tomada de consciência. Isso aí, é isso mesmo, Ana Paula. Todos nós. O Roger, sempre um aprendizado. Estamos juntos, Roger. O Wilson, felicitando Eurípides pelo dia do seu aniversário. Ontem. E deixa eu ver quem mais. A Michele. A Michele só comentou aqui que está travando. Ô, Michele, ainda bem que não foi muito, né, Michele? Foi pouca coisa. Ana Paula, de novo, disse: mergulhar em nós mesmos, descobriremos as respostas. Isso mesmo. E é só assim, né, Ana Paula? Somente assim. O Wilson não poderia deixar de participar, como sempre. Ele disse: estamos em um processo de seleção natural, em que despertam os vícios ocultos mais avidamente. A razão deixa de ser o essencial e vigora a lei do prazer momentâneo, represado, desenfreado e cheio de intensidade. Nossa!
verdadeiro, profundo, o que o Wilson falou aqui. Enfim, aí o Wilson mais tarde comentou, não é fácil ter mente saudável nesses tempos, mas é possível fazer escolhas melhores entre as opções existentes, de fato. Isso mesmo. Bom, e aqui a gente encerra os comentários do bate-papo, do chat, e aí a gente pode caminhar para a prece de encerramento, não é isso? Amigas e amigos, então vamos juntos elevar o nosso sentimento de gratidão a Deus, o Pai amoroso, o amor absoluto, de onde todos fomos originados e para onde retornaremos. Estamos na caminhada de retorno ao seio paterno. E a benfeitora Joana de Ângeles tem nos auxiliado bastante, secundando Jesus, o mestre maior. Ela, como emissária eficiente e excelente instrutora, com esse mandato outorgado por Jesus, vem nos clarear o entendimento e, mais que isso, nos estimular às conquistas perenes, as quais estamos vivenciando aqui juntos, na teoria, mas prontos para colocá-las em prática durante a semana, no nosso dia a dia, nas relações. Enfim, por tudo isso somos muito gratos, Senhor. Profundamente gratos. Esperamos que a vossa bondade infinita, a vossa misericórdia, nos conceda saúde, disposição, coragem para pô-las em prática. Mas com essa certeza da tua presença, mesmo que não invocado, é que nos mantemos cheios de esperanças e convictos de que estamos na estrada da evolução sob a égide de Jesus. E por tudo isso agradecemos profundamente. E que as bênçãos aqui derramadas hoje, os fluidos balsâmicos, cariciosos, possam alcançar os corações, primeiramente daqueles que ainda se posicionam como nossos inimigos, e depois àquelas almas queridas, a quem tanto amamos, encarnadas ou desencarnadas, e que assim seja.